É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia, pastor. Foi isso que eu ouvi há 3 meses atrás. Dia 26 de fevereiro desse ano. Como o culto está sendo transmitido, eu só não vou contar o lugar para preservar a identidade das minhas queridas irmãs. Mas estávamos servindo ao Senhor, numa igreja presbiteriana, num pequeno país, no Pacífico Asiático. E ali não tem seminário, não tem instituto bíblico, temos diversas igrejas presbiterianas, são quase 30, e sim, eles ordenam mulheres ao pastorado, mas não taca pedra, só pode tacar pedra se quiser ir lá ensinar teologia para eles. E é o que nós temos feito já há 2 anos. E no dia 26 de fevereiro desse ano, quando terminamos o primeiro ciclo de teologia bíblica, e agora daremos um próximo passo, porque a partir de fevereiro do ano que vem, pela graça de Deus, teremos ali um instituto bíblico bacharelado para aqueles irmãos. As 4 pastoras da igreja presbiteriana daquele país me chamaram para uma conversa, no último dia. Então, na hora do almoço, a gente com a nossa marmitinha subimos para uma sala. Na hora que eu vi a última entrando e trancando a porta, aí eu olhei para ela: vocês não vão me bater não, né? Elas garantiram que não. Então sentamos, juntamente com outro pastor presbiteriano, que ali trabalha como missionário, e uma delas olhou para mim e disse: pastor, nós já sabemos a sua opinião quanto ao pastorado feminino, quanto à ordenação feminina. Nós gostaríamos de ouvir de ti, biblicamente, o que a Escritura ensina. Então, de forma breve, Antigo e Novo Testamento, eu pontuei para elas qual é o ensino bíblico a respeito disso. Quando eu terminei de falar, a primeira que estava aqui à minha esquerda, ela exclamou por 3 vezes: é Bíblia, Bíblia, é Bíblia, pastor. E ela desabou a chorar. A outra e a outra, eu obviamente junto, abraçando todo mundo, chorando, soluçando, porque aquelas senhoras, elas soluçavam, porque elas tinham entendido a Escritura. Não precisou de textão em mídia social, não precisou apontar dedo para ninguém. O que precisou foi ensinar a Escritura, porque a Escritura é viva, ela fala, ela transforma. Bíblia. Na hora que elas pararam de chorar, foi muito engraçado, porque uma delas olhou para mim e disse: pastor, e agora? O que faremos? Porque meu marido, que também é pastor, e ela fez desse jeito, ele é ela fez desse jeito, mas ele é o pastor. Ela tinha entendido a Escritura. Obviamente não dá para você puxar um freio de mão com um carro a 200 por hora, você vai capotar a igreja. Então agora, vamos tomar passos, um após o outro. E a Escritura, o Espírito Santo falando através da Escritura, eles fazem o serviço. Não precisa brigar, irmão, só ensina. É Bíblia, a Escritura transforma, ela continua transformando, desde muito tempo. E é isso que nós vamos ler, meditar, entender e aplicar às nossas vidas nesta manhã. Abra a Bíblia, Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. O texto é extremamente conhecido, clássico. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. E eu peço aos irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, ligada, fique atento ao texto, porque tem muita preciosidade. E para deixar bem claro, tem 1 ano que eu vim aqui, e o pastor Vitor falou para mim que eu tinha até 1 hora. Mas o almoço vai esfriar, fica tranquilo, vai dar tempo. Então, muita atenção à leitura da Escritura, eu lerei para os irmãos. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades,
todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseías. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseías, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi a comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Que Deus nos abençoe na sua exposição, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale contigo, abrindo a sua mente e o seu coração para a preciosidade, que é a palavra, como nosso irmão disse, inerrante, infalível, eficaz e que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Como nós iremos explorar esse texto? Vai ser um pouquinho diferente, em 5 partes. Aí você pensa, mas sermão presbiteriano tem 3. Depende, irmão, depende do texto. Esse aqui tem 5. E nós vamos explorá-lo de uma forma bem simples, para você compreender o que estava acontecendo aqui. Primeiro, onde eles estavam. Segundo, quem estava presente. Terceiro, o que eles estavam fazendo. Quarto, como eles estavam fazendo. E quinto, qual o resultado. Onde, quem, como, o que, qual o resultado. Então é basicamente essa sequência, mexendo um pouquinho aqui, para a gente conseguir entender o que está no texto. Então vamos começar. Onde eles estavam? Agora a gente precisa de um breve histórico. Aí eu peço a você, não dorme, porque agora vem uma breve aula de história bíblica. Isso aqui é muito importante, porque entendendo a história do nosso povo, a gente consegue tirar várias lições, e é crucial para o que nós temos aqui. Depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, o reino do Senhor ele se dividiu em 2, um no norte, um no sul. No sul se chamava Judá, no norte se chamava Israel, e as tribos também, as 12 tribos, elas foram então divididas, norte e sul. Vamos falar um pouquinho do norte, o reino do norte, porque vem nesse tempo que o Senhor manda profetas. Por que os profetas?
para trazerem a palavra de Deus, porque pensa num povo desobediente. Você está pensando em desobediência hoje? Você não tem ideia também naquela época. E quando falamos em Reino do Norte, Elias, Eliseu, Oséias, por exemplo, capítulo 4, versículo 6, o meu povo faz burradas, e aí eu estou parafraseando Oséias, porque lhes falta conhecimento, faltava Bíblia. E os profetas falando, e o povo teimando, o profeta falando, e o povo teimando. O que o nosso Deus fez? Castigou o povo. Então, Deus usou em sua soberania o império assírio. Em 722, Samaria, capital do Reino do Norte, ela cai. Em 722, por conta da desobediência do povo. E naquela época, eles não foram levados para o exílio, mas então os assírios se misturam com o povo de Deus e nasce um povo híbrido. Quem é esse povo? O povo samaritano. Está vendo como é importante entender a história do nosso povo? Daí vem os samaritanos. Aí você pensa, ficou a lição para o Reino do Sul. Agora os caras estão obedecendo. Também não foi bem assim. Pensa num povo desobediente. Tinha rei que obedecia, tinha rei que desobedecia. E então o Senhor vem com seus profetas. Isaías, Jeremias, mas o povo era ruim. Pega Jeré, por exemplo, tacaram Jeré num poço, amarraram ele num tronco, mas ele não amarelou, continuava pregando a palavra do Senhor. Mas o povo era teimoso. Agora o Senhor vai usar uma outra nação para castigar agora o Reino do Sul, Judá, e ele vai usar agora os babilônios. Então a confusão começa em 605 a.C., quando finalmente, grave essa data, irmão, essa aqui é importante, em 586 a.C., Jerusalém cai, em 586, e então o restante do povo é levado para a Babilônia. A Babilônia está para lá, está para leste, então eles levam para a Babilônia, e nesse tempo, na Babilônia, no exílio babilônico, aí você vai ver a história de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, então exatamente nesse período. Mas veja, nosso Deus também é fiel à sua palavra. Se o seu povo se converter dos seus maus caminhos, se o seu povo o buscar, o Senhor vai ouvir dos céus, porque Ele disse. Então o nosso Deus ouviu a voz do seu povo lá na Babilônia, e agora o nosso Deus vai usar uma outra nação, em 538 a.C., para libertar o seu povo, a Pérsia, através do seu rei Ciro. E aqui, meu irmão, pegando a deixa do pastor, sim, estávamos na Turquia servindo, e não tem problema falar isso, mesmo sendo transmitido, estávamos servindo a igreja iraniana, porque temos muitos e muitos refugiados iranianos na Turquia, e sabe qual é a palavra deles? Nesse parêntese que eu abro na história bíblica, nós estamos no exílio. E da mesma forma que Deus levantou o nosso povo, o povo persa, para libertar o povo de Deus, precisamos hoje de um libertador novamente, porque na hora que o regime cair no Irã, a gente entra, porque, meu irmão, o Irã saiu de 10 mil cristãos há 20 anos, para mais de 3 milhões hoje. A igreja cresceu, a igreja precisa, e aquele regime demoníaco, islâmico, e eu falo é online mesmo, demoníaco, precisa cair para a glória de Deus. E eu não vejo a hora, porque já temos os contatos, e aí nós vamos trabalhar no Irã, porque brasileiro não precisa nem de visto. Volta para a história bíblica. Então em 538, agora através do rei Ciro, o povo de Deus ele é liberto. 536 o povo começa a voltar para a terra prometida. Aí vem Zorobabel trazendo a primeira turma. Anos depois vem Esdras trazendo a segunda turma, e por fim, em 445, grava essa data, 445, aí vem Neemias. Qual o objetivo de Neemias? Depois dele ter negociado agora com o rei Artaxerxes, ele veio então agora reconstruir os muros, e ele o fez em 52 dias, está escrito no capítulo 6, foi rapidinho. Então em 52 dias, muros reconstruídos, chegou a hora do quê? Do culto, e é isso que está acontecendo no capítulo 8, é a hora do culto. Sabe por quê, meu irmão? Desde a queda de Jerusalém, 140 anos antes,
nós não temos na Escritura um relato igual a esse do que aconteceu. Então imagina a sede do povo pelo culto, para adorar junto, pela palavra, para louvar ao Senhor. 141 anos depois, é quando Neemias, capítulo 8, acontece. Onde eles estavam? Jerusalém. Obviamente, Deuteronômio capítulo 12 também dá a dica, tinha que ser em Jerusalém. Então a primeira pergunta nós já temos respondida. Neemias capítulo 8, onde eles estão? Qual é o cenário? Qual é a cidade? Jerusalém. Segunda pergunta, quem estava presente? Agora nós temos uma sequência aqui muito interessante no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3. Começa o seguinte: todo o povo reunido. Todo o povo. Mas todo quem? E aí a gente precisa do versículo 2 e do versículo 3. Homens, mulheres e todos os que conseguiam entender. Ou seja, a criançada não tomava uma bicuda e mandavam eles para outro lugar, aqueles que conheciam, que conseguiam entender. Então, a criançada fica em família, como povo de Deus, porque o culto é comunitário. O culto é o quê? Congregacional. E essa palavrinha também está no texto. Veja esse detalhe, no versículo 2, todo era a congregação. Vale uma explicação para essa palavra. Vamos lá, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando essa palavrinha congregação, lá do hebraico, ela vem para o grego, ela é traduzida como? Igreja. E o que é igreja? É esse caixote aqui? Ar-condicionado, um banquinho confortável, um púlpito chique? Não, irmão, igreja é gente. Igrejas são pessoas, porque a ideia dessas palavras é assembleia de Deus. Aquela denominação? Não, irmão, a gente, povo de Deus, assembleia do povo de Deus. Então, quando cultuamos ao Senhor, temos que cultuar em família. Dá uma olhadinha no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 15, quando Paulo escreve para Timóteo que estava em Éfeso, a igreja é a casa de Deus. Casa ali é família, a igreja do Deus vivo, povo, gente. Não é esse caixote, porque muitas vezes aqui no Ocidente a gente confunde. Meu irmão, eu já preguei em igreja sem teto, igreja sem piso, ando pregando embaixo de árvore, mas tem gente. Se tem gente, é igreja, é comunidade. Então esse é o sentido aqui do povo reunido. E ainda, como um só homem, ou seja, o mesmo objetivo. Não é que era um homem só, é um jeito de escrever. Era todo o povo, homens, mulheres e todos que tinham condição de entender, com o mesmo objetivo: louvar e adorar o nosso Deus. Mas tem mais um detalhe aqui, no quem. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Pediram, foi o povo que foi atrás do sacerdote, do escriba, foi o povo que buscou. Isso aqui para a gente traz uma lição absurda, absurda. Sabe por quê? Porque tem muita igreja hoje, não vou falar de Boa Viagem, não conheço o contexto, quero respeitar os irmãos, acabei de chegar, só vim aqui há um ano atrás, mas tem igreja que o pastor sai batendo na casa dos outros. Vem para a igreja, irmãozinho. Aí manda o WhatsApp no grupo da igreja, não esquece do culto, irmãozinho. Ô irmão, participa de um grupo familiar durante a semana, vem numa programação no sábado, vem para a escola bíblica está vazia, você só vem no culto bater seu ponto, para o pastor encher seu tanque e você voltar para casa. Você não entendeu o que é igreja. Olha a sede do povo, Ah, irmão, mas são 140 anos também sem isso aqui. Aqui nós temos um princípio, a sede, o desejo pela palavra tem que estar em nós. A gente não tem que ser empurrado para a adoração comunitária, nós temos que ir para a glória do nosso Deus. Tudo isso está aqui, está tudo isso aqui no versículo 1, no versículo 2. Quem estava presente? Todo o povo, como um só homem, como uma família, todos unidos, com um único objetivo: aprender, ouvir, glorificar o nosso Deus. Em Jerusalém.
Mas, terceira pergunta, o que eles estavam fazendo? Vamos lá, versículo 3, Esdras, que era ninja na lei, como que a gente sabe disso? Que está escrito aqui no versículo 3, um pouquinho mais para frente, e no livro anterior a Neemias, capítulo 7, versículo 6, versículo 10, a gente vai entender que Esdras manjava do que estava fazendo. Ou seja, para subir no púlpito, o cara tem que entender do que ele está fazendo. Porque a gente tem andado por aí, e não vou nem falar de interior de África e Ásia, as aberrações que a gente tem ouvido, porque falta Bíblia, pessoas desqualificadas, subindo no púlpito e guiando outros, é cego guiando cego, não dá. Olha aqui a grande lição, Esdras, ninja na lei, o cara manjava de escritura, então era Esdras guiando o povo, e o que eles estavam fazendo? Essa é a terceira pergunta, versículo 3, primeiro, ele leu o livro em voz alta. Que livro era esse? Certamente a lei aqui, os 5 primeiros livros da Escritura, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, quais as partes? As partes a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que eles estavam lendo das 6 da manhã ao meio-dia. Nossa, irmão, mas ler tudo isso de Bíblia? É o que está escrito, de manhã até o meio-dia. Ah, mas foi só aqui? Não foi não, no capítulo 9, nos primeiros versículos, a mesma coisa, era sede da palavra de Deus. Das 6 da manhã ao meio-dia, tinha que dar iPad para as crianças. Como que as crianças vão prestar atenção 6 horas de leitura da Bíblia? Irmão, olha o princípio aqui. Você que fica dando coisa para o seu filho fazer durante o culto, para distraí-lo, e ele não ouvir a palavra que está sendo pregada, mas ele não entende que o pastor prega, aí o problema está no púlpito, que o irmão não sabe comunicar nem para a criança. Nós não podemos quebrar o princípio bíblico. A palavra pregada deve ser para todos. O pote de comida deve ser colocado para que todos sejam alimentados. Todos. E era o que eles estavam fazendo. E um detalhe aqui, crucial, no finalzinho do versículo 3. Ouvidos atentos. Ouvidos atentos. A leitura da palavra de Deus está escrito, finalzinho do versículo 3, ouvidos atentos à leitura da palavra de Deus. Meu irmão, no século em que vivemos, eu não consigo ver daqui, porque talvez você está escondendo. Você está no WhatsApp agora? Você está no Instagram agora? Você está entretido com outra coisa? Você está ainda pensando no esporte que ganhou do Náutico ontem à noite? E você não está com os ouvidos atentos à palavra de Deus? Olha o que a Escritura diz. Todos tinham ouvidos atentos à palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Não posso falar daqui, mas eu posso falar da minha igreja. Quantas vezes eu já vi pessoas durante o momento de louvor, onde nós cantamos, porque também existe um engano, achando que louvor é só cantar, louvor é ler Bíblia, louvor é orar, louvor é cantar, louvor é pregar a palavra, louvor é ofertar. Nós existimos para louvar e glorificar o nosso Deus, em todos os elementos de culto, todo momento. Então quando nós cantamos, quantas vezes eu já não vi pessoas na IP Alfa, lá em São Paulo, porque é da minha igreja eu posso falar, tirando foto, fazendo vídeo, e aí publica. E aí na hora que senta para ouvir a palavra de Deus, vai ler os comentários. Meu irmão, eu olho para pessoas assim, e eu me lembro de Jesus, descendo a ripa, nos fariseus, em Mateus 23, 27, sabe o que você parece, irmão? Você parece um sepulcro caiado. Nossa, o que é isso agora? Você parece um túmulo, que antigamente o povo jogava uma pá de cal branca, ele ficava bonitinho por fora, branco, mas por dentro só tem morte, não tem vida. É aquele irmão que quer mostrar que a casca é bonitinha para os outros, ou seja, eu estou bonito, eu estou no culto, faz uma selfie, orando ainda, e publica, mas por dentro é podre, é podridão, não tem vida. Meu irmão, sai dessa, arrependa-se, mude, existe perdão para você. Que jamais sejamos como sepulcros caiados.
o povo tinha os ouvidos atentos. E aqui existe um detalhe ainda no versículo 4. Neemias estava num lugar mais elevado. E aqui nós temos um princípio interessantíssimo. Por quê? Por causa da centralidade da palavra de Deus. Ela merece toda a reverência e centralidade. Ele estava num púlpitozinho de madeira que foi feito para aquele lugar, para aquele momento. Eles estavam até sem púlpito depois de 140 anos. Faz um púlpito para o pregador, para o leitor da Escritura. Então coloca ele num lugar onde a palavra de Deus será reverenciada e as pessoas terão clareza no ouvir. Eles estavam lendo a palavra de Deus. Mas além da leitura, versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, certamente não eram presbiterianos, respondeu: amém e amém. E ainda inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Que reverência é essa à palavra de Deus? Reverência. A palavra estava sendo reverenciada. Não era Esdras, só porque ele tinha muito seguidor no Instagram. Não era. É a palavra de Deus que está sendo reverenciada. E outra, o culto é congregacional, ele não é um show. Por quê? Porque aqui a gente vê esse princípio. Era a congregação adorando, era a congregação cantando, era a congregação respondendo. E eu sei, nós presbiterianos reformados, chega uma hora aqui que nós temos dificuldade com algumas coisas. E hoje nós vamos treinar. Porque hoje nós cantamos um cântico de romagem, um cântico de peregrinação, que foi o Salmo 128. E o pastor ali estava todo feliz olhando para mim: nós estamos cantando o Salmo. Agora, vai mais um pouquinho para frente. O último canto de romagem, o 134, verso 2. No verso 2 está escrito que eles levantavam as mãos para o santuário e adoravam o Senhor, e louvavam o Senhor. Então agora, com todo respeito aos irmãos, nós vamos treinar. Porque aqui os irmãos levantaram a mão, então nós vamos treinar. E eu peço com todo respeito aos irmãos agora, levantem suas mãos. Igual o Salmo 134, verso 2. Igual Neemias capítulo 8, versículo 6. E agora você vai dizer: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Baixa a sua mão. Doeu? Não. Está vendo? Não dói. Mas nós somos seres humanos. Nós não somos sorveterianos. Nós somos crentes no Senhor Jesus. E como seres humanos corre sangue aqui, irmão. As nossas emoções, elas aparecem. Isso é normal. Isso é comum. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de levantar a mão. Com ordem e decência, não tem problema nenhum, porque está escrito que os irmãos fizeram isso há quase 2.500 anos atrás. O Salmo de romagem, o Salmo 134, os irmãos estavam cantando, talvez eles estavam levantando a mão também, não sei, mas também não pode ser de forma mecânica, ninguém pode te forçar isso, tem que vir daqui de dentro do seu coração, irmão. Fica a lição. E eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com reverência. Reverência, irmão, é isso aqui, é reverenciar a palavra e o Deus Todo-Poderoso da palavra. Já sabemos onde eles estavam, já sabemos quem estava presente, já entendemos que eles estavam lendo e adorando, ou louvando ao Senhor Todo-Poderoso. Mas como exatamente era essa adoração? Como exatamente eles estavam ensinando? Versículo 7, versículo 8. Fora, depois de citar aqui os levitas, e eu não sei se tem alguma grávida aqui na igreja hoje, belíssimos nomes aqui para você escolher. Ó. Nome de levita: Pelaías, Mazeías. Você quer que seu filho seja zoado na escola? Pode escolher. Tem a vontade aqui no versículo 7. Mas veja o detalhe do texto.
esses irmãos e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia em ordem no seu lugar. Agora é presbiteriano, agora sim, em ordem no seu lugar. Mas agora nós precisamos de um detalhe histórico importantíssimo. Por isso é importante entendermos a história, para fazermos a aplicação correta. O povo de Deus, quando foi para a Babilônia não falava hebraico, e lá eles aprenderam um novo idioma, o aramaico, e é daí que vem o aramaico. Então, quando o povo de Deus vem da Babilônia de volta para Jerusalém, eles vêm com um idioma novo, mas a lei está escrita em hebraico. Então aqui certamente, aqueles irmãos no meio do povo, a lei sendo lida em hebraico, eles traduziam para a língua do povo, porque era necessário entender, e não adianta você falar um idioma, e o irmãozinho não entender, e ficar ali viajando na maionese, não adianta, a gente tem que traduzir para a língua do povo. É isso que temos vivido ao redor do mundo. Por exemplo, daqui uma semana, estamos embarcando para o Zimbábue, onde estaremos com o pastor Samuel, também missionário aqui dessa igreja. Depois a gente sobe para o Benin, ou Benin. Do Benin a gente vai para o Senegal, é uma Babel, irmão. Aí a gente começa o segundo semestre, aí no segundo semestre eu vou para Burkina Faso, depois de Burkina eu vou para o Togo, do Togo eu subo para o Chad, do Chad eu vou terminar lá no Vietnã, e depois do Vietnã, aí eu não posso falar que está sendo transmitido online, depois eu conto para onde eu vou, depois do Vietnã. É uma Babel. Imagina se eu chegar com português lá, e pregar e ler do jeito que eu estou lendo para vocês, ninguém vai entender. Então, a língua, a escritura, tem que estar na língua do povo, para que o povo entendesse. Era o que estava acontecendo aqui. E olha o detalhe, agora o versículo 7, o ensino, ele é detalhado no versículo 8. Como eles faziam? Eles iam lendo o livro da lei de Deus, leitura da palavra de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então Neemias 8:8 é sermão expositivo na veia. A palavra deve ser lida, a palavra deve ser explicada, tudo com clareza, para que então as pessoas entendam, e assim, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, isso seja aplicado à nossa vida, meu irmão. Então Neemias 8:8, veja a exposição. Agora você entende, porque quando subimos no púlpito a gente lê, a gente explica, a gente aplica. Está aqui o princípio. Era isso que estava acontecendo há quase 2.500 anos atrás. A palavra estava sendo lida com clareza, explicada, para que todo o povo entendesse. Quem é todo o povo? Homens, mulheres e todo mundo que conseguisse entender. Todo mundo. Isso já foi qualificado no versículo 2 e no versículo 3. Agora eu queria chamar a sua atenção, porque obviamente eu preciso fazer uma aplicação missional disso aqui. Precisamos. Se nós vamos para Deuteronômio capítulo 31, quando Moisés está recapitulando a lei para aquela nova geração que entraria na terra prometida, versículos 10, 11 e 12, e ali Moisés vai lembrar o povo da festa das cabanas, ou dos tabernáculos, que vai acontecer a partir do versículo 13 aqui em Neemias 8, e então Moisés diz ao povo, vocês devem, são 5 verbos, lá em Deuteronômio 31, vocês devem ler, para que o povo ouça, para que o povo entenda, para que o povo tema, para que o povo viva, para que o povo aplique. 5 verbos, viu a sequência? Ler, para que ouçam, para que entendam, para que temam ao Senhor, para que vivam. Isso é dentro da igreja, edificação do povo de Deus, exatamente o que Neemias, Esdras, os levitas, os sacerdotes estavam fazendo em Neemias 8. Agora vamos para fora da igreja, agora vamos para a parte do evangelismo, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. E eu me lembro que há um ano atrás, no culto da noite, eu preguei em Romanos 10, de 13 a 15, ali nós temos perguntas retóricas. Como são perguntas retóricas, a gente prega de trás para frente para fazer mais sentido e ficar fácil para o irmão entender. Então, se você olhar Romanos 10, do 15 para o 14 para o 13, fica dessa forma:
é necessário ir e pregar para que ouçam, para que creiam, para que invoquem. Você conseguiu ver a semelhança? Veja o detalhe de Romanos 10, com Deuteronômio 31, com Neemias capítulo 8. É necessário abrir a boca, falar da palavra, para que as pessoas ouçam, ouvindo entendam, pela graça, e creiam no Senhor Jesus, pela graça. Você tem feito isso? Você tem participado disso? Porque a fé, Romanos 10, 17, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E a nós foi dada a ordem, como povo de Deus: vocês vão e vocês fazem discípulos de todas as nações. Edificar a igreja e pregar ao perdido, a ideia é a mesma, tudo passa pela palavra, pelo falar e a necessidade de ouvir. E é isso que a gente aprende aqui nesse versículo. Então a gente já sabe exatamente como eles estavam fazendo. Lá em Jerusalém, todo o povo reunido, lendo, louvando e escrutinando a palavra do Senhor, porque isso aqui é nobreza. A palavra do Senhor é nobreza. Nobreza, irmão, não é o carro que você chegou aqui na igreja, não é o condomínio que você mora, não é a roupa que você usa, não é o restaurante caro que você come. Isso não é nobreza, só para deixar claro. No reino de Deus isso não é nobreza. Nobreza é escritura. Tanto que, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está em Troade, lá no capítulo 16, e aí então, ele tem uma visão, e é dito a ele: passa a Macedônia. E aí Paulão passa a Macedônia, e ele chega da Macedônia, e aí Paulo, um ninja missiológico, ele vai primeiro para Filipe, depois ele vai para Tessalônica, e aí no capítulo 17, versículo 10 a 14, de Atos, ele chega em Bereia. E no versículo 11 do capítulo 17 de Atos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele diz o seguinte: os judeus de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. Por quê? Porque estavam com o iPhone do ano? Não, porque eles eram ávidos pela palavra e olhavam a palavra diariamente. Palavra de Deus. Nobreza é escritura, é conhecer a palavra de Deus. Qual o resultado? O que aconteceu? Eles estavam lá, todos reunidos, milhares de pessoas louvando ao Senhor, lendo a palavra. Qual o resultado? Versículo 9. Nós temos 4 resultados aqui que eu gostaria de pontuar para os irmãos. Veja o versículo 9. Neemias, que era o governador, lógico, Neemias estava junto lá, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava. Todo o povo chorava. Está vendo? Nós somos seres humanos. A gente chora também. A gente se emociona. Inclusive num culto público. Não tem problema. Porque a palavra, ela estraçalha o nosso coração, a nossa mente. Ela arrebenta com o nosso pecado. Mas muitas vezes nós reprimimos os nossos sentimentos. Ou por vergonha, ou por tradição. Não, irmão, os irmãos estavam chorando, ou seja, mexeu com a emoção dos irmãos. Aí você vai falar assim: ah, mas o irmãozinho vem na igreja domingo, ele chora, e domingo, e na segunda-feira volta a vida porca dele. Mas aí é misticismo. Quando a gente só chora e não vive, isso aí é misticismo. Mas esses irmãos aqui não. Esses irmãos aqui viviam. Dá uma olhada no capítulo 9. No capítulo 9, no final do mês, que isso aqui era outubro, início do mês, lá no final do mês de outubro, o pessoal se reuniu de novo, para estudar a Bíblia, de novo, das 6 da manhã ao meio-dia, de novo, ou seja, aquele ardor pela palavra de Deus continuava até o final do mês, não era fogo de palha. E aí se vestiram de pano de saco e foram orar. E no capítulo 9, a partir do versículo 5, você tem uma belíssima oração
de arrependimento, porque a Escritura produz arrependimento, e o choro aqui era um sinal de arrependimento. Então, veja o capítulo 9, e ainda, quem traz esse ensino, quem traz o arrependimento? Versículo 20 do capítulo 9, o povo reconhecendo o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu achava que o Espírito Santo de Deus apareceu lá no dia de Pentecostes. Não, irmão, o Espírito Santo é Deus, Ele é eterno, Ele opera desde antes da criação do mundo, e no versículo 20 do capítulo 9, é reconhecido. Sabe o povo de Deus andando lá no deserto? Sabe quem que estava lá com eles ensinando? O Espírito Santo de Deus. Agora no próximo capítulo ainda, versículo 33, o povo reconhece a fidelidade do Senhor em ser justo e castigar o seu povo. Isso é arrependimento. Muitas vezes a gente põe culpa em tantas coisas, mas nós não reconhecemos o nosso pecado. E aqui nós temos um princípio: reconheça o seu pecado, porque se você calar o seu pecado, os seus ossos vão envelhecer, por conta dos seus gemidos diários. A mão do Senhor estará sobre você, e a sua força, o seu vigor, ele vai se esgotar como um sol ao meio-dia. Por isso, Salmo 32, agora o versículo 5, confesse o seu pecado, arrependa-se, porque senão você vai diminuir, porque senão seus ossos vão se arrebentar, porque o seu pecado não está sendo confessado. Talvez nessa manhã a tua oração também deva ser como um outro salmo, o 139, verso 24, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno, como esses irmãos estavam fazendo, arrependimento. Esse é o primeiro resultado, a Escritura produz arrependimento. Agora, versículo 12, veja um outro resultado, além do arrependimento que a Escritura produz, versículo 12, todo o povo se foi a comer, beber e mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido a palavra que lhes fora explicada. Você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, você vai entender que você deve viver em comunidade. É o que o povo estava fazendo. Você não tem, irmão? Você não tem uma marmita? Eu vou então compartilhar da minha marmita contigo. Então a vida é comunitária, é congregação, é igreja. Então o povo foi compartilhar e servir um ao outro. Não tinha o individualismo que a gente vive no século 21. Não tinha cada um na sua, cada um no seu quadrado. É um povo, um Deus, um Cristo, um Espírito, uma igreja. Era o povo vivendo juntos. Dá uma olhada em Atos 2,42, logo depois que Pedrão termina de pregar, versículo 38, ele chama o povo ao arrependimento, 3.000 pessoas convertidas. Em Atos 2,42, como vivia o povo? Eles estavam agarrados na Escritura, agarrados na oração, comunhão com Deus e comunhão um com o outro. Nos versículos seguintes, se alguém tinha necessidade, os irmãos cuidavam. Isso é igreja. Igreja não é você voltar para casa hoje, comer seu arroz com feijão e bife e batata sozinho, e voltar aqui no outro domingo, e você não conversar com ninguém, e não ver ninguém, e não ter amigo na igreja, e não servir na igreja. Isso não é igreja. Não é. Igreja é o pastor sofrer um acidente, estar no hospital, e eu fiquei sabendo que tinha ali os irmãos levando refrigerante, tinha os irmãos levando chocolate, tinha irmão na fila para dormir com o pastor que não deixaram ele sozinho. Isso é igreja. Isso é igreja. É cuidar um do outro. Até levando o chocolate e a coca para o pastor comer no hospital, escondido das enfermeiras. Que eu já fiquei sabendo. E agora está gravado online. Isso é igreja. É igreja. Comunidade, além do arrependimento. Terceiro, dá uma olhada no versículo 13 agora. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem. Agora eu me dirijo aos pais, aos homens. Meu irmão, chefe de família,
A responsabilidade é nossa. Não terceirize. No dia seguinte, depois de tudo que aconteceu aqui no capítulo 8, desse grande avivamento, arrependimento, senso comunitário, no dia seguinte, os chefes das famílias, eles buscaram os caras, uns ninjas na lei, para estudar a palavra de Deus, porque eles queriam aprender, porque aprendendo eles ensinam, e ensinando a família inteira glorifica o Senhor. É responsabilidade nossa, como homens, como chefes de família. Não vamos inverter isso aí, porque quando a gente inverte, a gente vai dar com a cara no muro. Não faça isso, meu irmão. É responsabilidade nossa. Conheça a palavra, estude a palavra, medite na palavra, ame a palavra, apaixone-se pela palavra, para você ensinar a palavra, e assim todos obedecermos ao nosso Deus. Porque foi o que aconteceu a partir do versículo 13. A festa dos tabernáculos, já há muito tempo, ela não era celebrada. Então agora, anos depois, eles vão obedecer e vão celebrar a festa dos tabernáculos. Essa festa, Levítico 23, ela foi estipulada para celebrar e o povo relembrar o período em que eles saíram do Egito até antes de entrar na terra prometida. Então esse período de tempo era celebrado com o povo no meio do mato, fazendo cabana e louvando a provisão do nosso Deus. Então o ensino da Escritura produz obediência. Estavam os irmãozinhos caçando na palavra coisa para obedecer. Então eu vou caçar coisa na Bíblia também para obedecer. Senhor, eu vou ler, transforma a minha vida, muda a minha história, isso aqui eu não estou fazendo. Aí você se arrepende e pela graça do Senhor, você é mudado e transformado, para você se parecer a cada dia mais com Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus, ela produz arrependimento, ela produz vida comunitária, ela produz obediência. Mas agora você aguenta o rojão. Lá no capítulo 10. Você estava achando que não ia passar pelo seu bolso não, né? O capítulo 10, além das várias coisas de obediência conforme a lei, especificamente no versículo 32, 35 e 37, vai passar pelo bolso. Peço aos diáconos, tranquem a porta, não deixa ninguém sair agora. Obrigado, irmão. Que agora os irmãos vão ter que ouvir. Olha o versículo 32. Resultado do avivamento. Olha o resultado, porque muitas vezes a gente fala de dízimo, de oferta, entra no ouvido, sai pelo outro, porque você é apaixonado pelo dinheiro, aquele que é a raiz de todos os males. Você tem um poste ídolo em casa, colado nota de 100 de 200 reais. Veja o versículo 32. Também assumimos a obrigação de contribuir. Bicho. Versículo 35. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias. Misericórdia. Versículo 37, agora o finalzinho. Também nos comprometemos a trazer os dízimos. Contribuir. Os caras estavam se comprometendo a contribuir, a trazer as primícias e a trazer os dízimos, porque uma conversão genuína, aquela que traz arrependimento, obediência e senso comunitário de igreja, congregação, ela passa necessariamente pelo seu bolso. Aí você deixa de furtar o Senhor para ser obediente ao Senhor. Eu sei que muitas vezes na igreja presbiteriana a gente tem medo de falar sobre isso, mas é necessário. Nós não somos neopentecostais, nós não cremos na teologia da prosperidade, nós não barganhamos com o nosso Deus, mas a Escritura nos ordena, nos orienta a sermos obedientes e a fiéis, porque tudo que temos é dele. Se você tem alguma coisa, foi ele que te deu força para conquistar. Veja o resultado do que aconteceu com os irmãos. Transformação do bolso, entender que tudo que temos é dele. Meu irmão, o que nós vivemos, eu vejo muito isso, não só no Brasil, mas eu tenho visto isso mais na parte sul da África, quando você pega ali a linha do Equador que passa em Kampala, Uganda, dali para baixo, onde a igreja é desse tamanho, mas tem 2 dedos de profundidade, infelizmente, porque falta ensino. Teologia da prosperidade esparramou. Veja essa música.
Eu não vou cantar, porque eu não sei cantar. Então eu vou citar para os irmãos. Quem tem 100, senta na frente. Quem tem 50, senta atrás. Quem não tem nada pode ir embora, porque pobreza vem de Satanás. Misericórdia! Isso tem acontecido esparramado no Brasil também, onde quem tem mais é valorizado, senta na frente, aqui é VIP. Quem não tem nada vaza, porque pobreza vem do capeta. Isso não tem nada a ver, isso não é bíblico. Não é bíblico, somos todos iguais diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nobreza não é quanto temos na conta, não é o valor que você passa no Pix semanalmente. Nobreza é escritura, é conhecimento da palavra de Deus, conforme já citamos Atos capítulo 17, versículo 11. Então, diante disso, para guiar a tua vida financeira, eu gostaria de citar um coach que eu amo muito, gosto muito dele. Eu não sei se você acompanha alguns coaches, mas esse especificamente eu gosto dele. Já escreveu 13 livros, conhecido globalmente. E eu gostaria de dar 3 dicas desse coach para guiar a sua vida financeira. Esse coach se chama Saulo de Tarso. E as 3 dicas... E as 3 dicas do irmão coach Saulo de Tarso. A primeira está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Seja proporcional no dízimo e na oferta. Quando você ganha mais, você dá mais. Quando você ganha menos, você dá menos. Seja proporcional, está escrito, dica de número 1, proporcionalidade. Porque os irmãozinhos apaixonados pelo dinheiro, quando começa a ganhar mais, parece que o percentual vai diminuindo. Ele mantém o valor absoluto, mas o percentual diminui. Por quê, irmão? O problema está no teu coração. Se você não for convertido, realmente você vai continuar amando o dinheiro, porque você não entendeu ainda reino. Segunda dica, generosidade. E aí nós podemos citar 2 textos na próxima carta. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Generosidade e alegria. Não é para dar emburrado, não é para dar de bico, entrar ali e fazer um bico agora, daqui a pouquinho, quando tiver ofertório. Não faz com bico não, irmão. Faz com alegria, faz com generosidade, faz com coração grato, porque quando dizimamos, quando ofertamos, estamos louvando ao nosso Deus, o dono de todo ouro e de toda prata, e jamais barganhe com Ele. Não faça isso. Você acha que você está enganando Ele? Tá não. Não barganhe com o Senhor, mas seja generoso. Terceiro, Filipenses capítulo 4, versículo 16. Regularidade. Entrou, comparece no caixa celestial. Agora, já pensou fazer um corte online só com isso? Não vai dar certo. Mas não faça isso. Entrou, seja regular. Irmão, mas a fatura do meu cartão de crédito veio alta nessa semana, nesse mês. Não vou poder. Está vendo como o problema é teu coração? Irmão, mas eu vou sair de férias, eu estou tentando economizar. Seu coração. Irmão, mas esse mês vai faltar para aquilo ou para... Seu coração. Seja regular. Você quer 3 letrinhas? PGR. Não tem nada a ver com Brasília. PGR. Proporcionalidade, generosidade, regularidade. Assim como os filipenses fizeram com o apóstolo Paulo. Porque em Filipenses 4,16 ele estava agradecendo. Obrigado, irmãos. Porque os irmãos mais de uma vez contribuíram comigo. E o que eu tenho visto no campo missionário, missionários e missionários chorando por causa da infidelidade das igrejas. Irmão, eu vou mandar uma oferta. E aí o irmão manda um mês, aí no outro mês não manda. Como se o missionário fosse jejuar 30 dias esperando a oferta do irmão. Não faz sentido. Seja regular, cumpra com a tua palavra. Mostre que o teu coração é um coração convertido, que ama o reino, mas não ama o dinheiro, porque aqui está o resultado: arrependimento, vida comunitária, obediência, bolso convertido. Que estrago no povo que a Escritura fez.
Isso é avivamento. Isso é avivamento. Neemias capítulo 8, irmão. Que no nosso tempo, e essa é a minha oração, que o Senhor nos permita viver isso aqui novamente. Que a gente possa ver não só nas igrejas presbiterianas, mas o povo de Deus vivendo isso no Brasil e ao redor do mundo. Gente apaixonada pela Escritura, que é suprema, que é poderosa. Para finalizar, aí você deve estar achando que eu esqueci do versículo 10. Esqueci não, ele ficou para o final. Versículo 10. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a NAA, que a gente usa lá na IP Alpha, está escrito assim: a alegria do Senhor é a força de vocês. Mas eu prefiro a minha ARA. Desde que eu sou pequeno, eu li a ARA. A alegria do Senhor é a nossa força. Prefiro essa tradução. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas espera um pouquinho. O povo estava chorando. Para pensar nisso, que paradoxo. O povo estava lá chorando, arrependido, rosto no pó. E aí vem, entre aspas, a pastorada da igreja. Chora não, irmão. Chora não, vaso. Vamos nos alegrar. Chora não, querido. Ué, mas irmão, eu quero chorar. Aí vem Neemias, aí vem Esdras, aí vem os levitas. Chora não, mas como assim? Isso aqui tem um sentido muito profundo, mas muito profundo. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque a mesma lei que aponta o nosso pecado, que te mostra o quanto você é pecador, ela traz a alegria do arrependimento que há no Senhor da lei. É a mesma lei que aponta o teu pecado, mas que apresenta salvação e perdão. É a mesma lei. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E essa lei, também segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, essa lei que eles estavam lendo, foi o nosso guardião, que nos encaminhou até Jesus Cristo, para que nele fôssemos justificados pela fé. Essa palavra que estava sendo lida, o objeto dela é Cristo, ela apontava para frente. Então esses irmãos desejavam um futuro, uma redenção futura, uma redenção, o perdão dos seus pecados. Hoje, essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos pecados do seu povo, aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele, o Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, confesse o seu pecado, sabendo que em Cristo há perdão. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É por causa de Cristo, por causa dele, o fim da lei, Jesus, o Mestre, o nosso Senhor. Como é que está teu coração hoje? Eu tenho que perguntar. O que precisa ser colocado hoje diante do altar de Deus? Hoje é dia. Hoje é dia. Então, se o Espírito Santo de Deus falou contigo, confesse os teus pecados. Seu coração está apertado, confesse os teus pecados. Seu coração não apertou também, não tem problema, confesse o teu pecado também, porque nele há perdão. Nele há perdão. E somente nele há perdão. Pare de procurar em outros lugares essa felicidade. Não há. Ele é a origem da nossa alegria. Cristo. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pela sua mensagem, pela sua palavra. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é rica, poderosa, gloriosa. A mesma palavra que nós lemos hoje é a mesma palavra que os nossos irmãos leram em Jerusalém, anos, séculos atrás. É a mesma palavra que continua falando, que continua transformando. Então, Senhor, eu lhe clamo, faz-nos
apaixonar por ela, queremos amar a tua palavra, queremos ser transformados por ela. Faça os nossos olhos brilharem, e aqueles irmãos que não têm se dedicado à tua palavra e têm vivido uma vida medíocre, converte esses corações, Senhor, para se apaixonar pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela é linda, ela é preciosa, é a tua palavra, e nela encontramos salvação. Ela nos apresenta o Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que se entregou pelo teu povo na cruz, e é nele, somente nele nós temos vida eterna. Não há outro caminho. Que Jesus seja o centro da adoração, que Jesus seja o centro do nosso falar, do nosso viver, que essa palavra jamais saia da nossa boca. Cristo Senhor, usa-nos para a tua glória e para a tua honra. Escuta a oração do teu povo nessa manhã. Perdoa o teu povo nessa manhã, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então atende a oração do teu povo conforme a tua palavra, e que a partir de hoje a vida de todos nós seja diferente, que a palavra seja inculcada em nós, assim como diz Deuteronômio capítulo 6, que ela seja falada, que ela seja vivida a todo momento, para a tua honra, para a tua glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.